Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouco de cartografia, noções de localização e locomoção e alguns estilos de mapa. Vamos lá? A começar, pessoal, a gente tem que entender que a cartografia é uma ciência antiga. Ela já vem aí sendo usada com o intuito justamente de mostrar o mundo numa escala reduzida. As pessoas poderem observar de onde elas estão, para onde elas vão. E ela vem nos ajudar a observação e compreensão do mundo. Porém, para a gente ter uma noção de onde nós estamos e para onde nós vamos, alguns padrões foram adotados. Um primeiro deles, para orientação e locomoção no espaço, é a adoção dos pontos cardeais e pontos colaterais. Esses pontos eles são realmente importantes, uma vez que, a princípio, não há em cima e embaixo no universo. Então a gente está acostumado com aquele mapa que o norte está em cima, o sul está embaixo e a gente acaba associando essa ideia de em cima e embaixo. Não é real, não é boa. Nós devemos usar a nomenclatura mais correta, dos pontos cardeais, colaterais e até os subcolaterais que são um pouco mais desconhecidos. Os pontos cardeais nós temos o norte, o sul, o leste, o oeste e os colaterais que vão se entrepondo entre eles. Aí, o que a gente tem que ter noção é que a grande maioria dos mapas que forem aparecer nas nossas provas, nos vestibulares, eles estão referenciados ao norte. Ou seja, o em cima do mapa acaba sendo o norte. Porém, às vezes a gente tem alguma pegadinha, principalmente referente a exercícios de recebimento de luz solar. Por isso é importante a gente lembrar de algumas ideias relativas aos pontos cardeais e colaterais. A primeira delas, o Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste, e é justamente por isso que a gente usa essas nomenclaturas. Ao leste, a gente tem a noção de que estamos falando da porção oriental, porção nascente. Lembra do Japão? Japonês, oriental. Temos a terra do sol nascente. E do outro lado, temos a porção ocidental, onde temos a porção poente. Temos também uma nomenclatura para o norte que é chamado de boreal. E também temos o norte chamado de setentrional. O oposto dele, o sul, recebe o nome de meridional e também recebe o nome de austral. Lembra lá, Austrália está ao sul, ok? A Terra, ela vai realizar alguns movimentos. Um primeiro movimento muito importante da Terra é em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, que ele dura aproximadamente 24 horas, é um movimento de rotação. Vai gerar as noites e os dias. A face que tiver em frente à luz, recebimento de luz solar, será o dia e o oposto a noite. A Terra também realiza outro movimento, que é o movimento de translação, o movimento que ela vai girar em torno do Sol, um movimento esse que vai durar aí aproximadamente 365 dias, um ano, né? Aproximadamente. E esse movimento vai gerar para nós as estações do ano. Estações do ano que cada qual vai receber uma nomenclatura diferente. Vocês podem ver aí que elas têm uma época no ano aproximada que elas acontecem, né? E nós temos dois nomes específicos, os solstícios e os equinócios. O que são solstícios e equinócios? O solstício é quando a Terra ela tem uma inclinação maior em relação ao recebimento de luz solar. E essa inclinação maior, colocar como fonte de recebimento ou o Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer. Pensando em nós que estamos aqui no Hemisfério Sul, quando o Trópico de Câncer estiver mais alinhado ao recebimento de luz solar, o Trópico de Câncer vai iluminar mais, vai ter dias maiores no Hemisfério Norte e dias menores, noites maiores no Hemisfério Sul. Então temos aqui o solstício de inverno. Por outro lado, quando o Trópico de Capricórnio está alinhado, temos aqui dias maiores do que as noites, então teremos aqui solstício de verão. Quando eles estiverem em equilíbrio e temos aí a linha do Equador alinhada com o recebimento de luz solar,
Então nós temos aí os equinócios de outono e de primavera. Pessoal, é importante também, além da gente saber se locomover através dos pontos cardeais e colaterais, a gente saber se localizar. E para a gente se localizar, a gente tem algumas referências aí que já são muito bem estabelecidas, muito bem colocadas. Além de latitude e longitude, que é o que eu vou apresentar agora, existem outras, como o TM, mas nos atenhamos ao básico, nos atenhamos que é o que mais é cobrado, que são as latitudes e longitudes. Latitudes e longitudes são linhas imaginárias traçadas no planeta, assim como está representado aqui no globo, e essas linhas imaginárias, elas vão nos ajudar a nossa referenciação. A linha que está aqui em vermelho será a nossa linha do Equador. A linha do Equador que ela será a latitude 0. E as outras latitudes que irão aumentar tanto ao norte quanto ao sul serão os trópicos ou paralelos. Dois outros trópicos importantes que estão marcados em verde aqui no globo são Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e temos ainda os círculos polares. E na vertical não são círculos inteiros como são os círculos representados aqui, são apenas arcos, meios círculos que são representados, que são linhas imaginárias que têm como referência o meridiano de Greenwich, que usa a Inglaterra como centro, né? O meridiano de Greenwich, longitude 0. E as longitudes que aumentarão tanto para leste quanto para oeste recebem o nome aí de meridianos. Então nós temos meridianos aumentando e aumentando até 179 graus oeste, 179 graus leste e o 180 contrapondo o outro lado. Então, leste, oeste e o 180 e o 0 bem no meio, enquanto os paralelos vão de 0 a 90 norte e 0 a 90 sul. Os paralelos, como os trópicos, a linha do Equador, círculo polar ártico, círculo polar antártico, eles nos ajudam também a ter uma noção das zonas climáticas do planeta. Como vocês podem ver, ao norte do círculo polar ártico e ao sul do círculo polar antártico, nós temos a zona fria do planeta, a zona polar, temos os climas polares. Ao sul do círculo polar ártico e ao norte do círculo polar antártico e entre os trópicos nós temos a zona temperada, onde encontraremos o subtropical, os climas temperados todos, e a zona mais quente da Terra estará entre os trópicos e por isso recebe o nome de zona intertropical, que são os climas mais quentes do planeta e é a porção que vai abranger maior parte do Brasil, com exceção do sul brasileiro, que vai ficar na zona temperada e justamente tem um clima temperado, tipicamente o subtropical, ok? Para a projeção de mapas, é impossível que não haja distorção, porque como vocês podem ver, a Terra ela é um globo que é aproximadamente redondo, uma geodésia, uma forma ovalada, mas de qualquer forma não é possível transformar isso daqui em uma forma plana. Por mais que eu pegasse esse papel que envolve o globo que está na minha mão agora e abrisse, ele não ficaria perfeitamente reto, teriam algumas distorções. E essas distorções, elas podem ser minimizadas, ou alguns aspectos podem ser preservados, como nós podemos ver aqui. Nós temos alguns tipos de projeções que vão conservar ou distorcer as projeções. Nós temos aqui projeções que vão, por exemplo, manter a forma dos continentes. A forma preservada será a projeção conforme. Quando nós conservamos as áreas, nós temos as projeções equivalentes. Então nós teremos aí então a forma distorcida, porém a área estará preservada, as distâncias também estarão erradas, mas quanto às distâncias, nós temos aí as projeções equidistantes, projeções essas que preservarão a distância de um local a outro no planeta, bom para a gente fazer exercícios de escala, por exemplo, porém estará distorcendo completamente tanto a área quanto a forma. Por isso que é importante a gente ficar atento a qual tipo de mapa que está sendo apresentado. Ainda falando de tipos de projeções, a gente tem aqui, e eu vou apresentar para vocês, três tipos básicos, são três formas
da gente tirar o globo daquela forma ovalada, arredondada dele e colocar no plano. A primeira e mais simples e mais comum que a gente tem é justamente a projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica que vai preservar mais as áreas do centro da Terra, do centro da linha do Equador, no caso. E nós temos as projeções cônicas, não tão comuns aos nossos olhos, né? Vocês podem reparar aí que os paralelos e os meridianos, eles não têm mais a forma que a gente está acostumado a ver, que são ângulos de 90 graus entre eles, isso daí já se perde na projeção cilíndrica, e eles são usados mais para apresentar algum hemisfério, seja o norte, seja o sul, mantendo a área daquele hemisfério especificamente preservada, as formas preservadas, porém a outra porção do planeta que não é o foco fica mais distorcida. E por fim nós temos a projeção plana, projeção essa que é usada melhor para representar um ponto específico. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, o norte ou o sul do planeta. Inclusive, quando é representado assim, o norte ou o sul, numa projeção plana, também recebe o nome de projeção azimutal. Essa que ficou muito famosa por ser o símbolo da ONU. O mapa da ONU é uma projeção plana centrada no norte do planeta. Vocês também podem perceber que os meridianos e os paralelos, eles se comportam de maneira diferente. Eles também não estão mais alinhados em 90 graus e também não são iguais à projeção cilíndrica. E dentre as projeções que foram feitas no decorrer dos anos, duas delas ficaram aí como projeções muito famosas. A de Mercator e a de Peters, que são projeções feitas em tempos muito diferentes. Lá atrás, muito lá atrás, na projeção de Mercator, a gente tem uma visão eurocentrada. Colocou como centro do mapa a Europa, que era realmente o centro do mundo na época que ele projetou, de onde saíam as grandes navegações. E a projeção de Mercator, ela vai ser uma projeção cilíndrica, assim como a projeção de Peters. Porém, a projeção de Mercator, ela é conforme, ela preserva a forma, enquanto a projeção de Peters vai preservar a área. E ao preservar a área, Peters coloca aí em maior destaque tanto o hemisfério sul quanto os países mais pobres, tanto da América do Sul quanto da África, e por isso a gente diz que essa projeção ela tem uma visão terceiro-mundista, que foi assim dito na época, por volta de 1970, quando ele fez essa projeção. Então aí um grande destaque, uma grande maneira da gente perceber qual é olhando para a Groenlândia. A Groenlândia que está ao leste, ao nordeste do Canadá e dos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui que a Groenlândia está muito grande, ela é enorme, ela é maior do que o Brasil, muito maior do que a Austrália, maior do que toda a América do Sul. Enquanto na realidade esse não é o tamanho dela, ela é muito menor, apesar desta forma, a forma dela está correta. No mapa de Peters a gente vê o tamanho correto, muito menor do que a Austrália, muito menor do que a América do Sul. E assim a gente olha esses detalhes que a gente consegue diferenciar rapidinho. Importante a gente prestar atenção que alguns mapas, eles trazem os dados para a gente em forma de linhas. Os mapas, eles tendem a trazer realmente informações para nós. Eles traduzem uma informação, seja ela qual for, na forma de imagens, símbolos, e existe uma maneira regular de transpor essas informações para o leitor, que é na forma de linhas. E essas linhas, quando elas variam de maneira quantitativa, dado numérico, de maneira regular, nós chamamos de isolinhas. Iso, igual, está variando o dado de maneira regular entre elas. Essas isolinhas, como vocês podem ver, elas recebem vários nomes para seja qual for o dado que elas querem representar. E o que a gente tem que ficar atento é que geralmente tem um lado que é maior e um lado que é menor. E a gente só tem que descobrir qual é a variação, o caminho dela, onde está diminuindo, onde está aumentando e saber ler as isolinhas. Temos aqui um exemplo. As isoietas são aí mostrando o nível de precipitação, o nível de chuva. Aqui no caso elas estão pintadas, mas não necessariamente elas aparecerão assim. Por vezes aparecem apenas as linhas e o que a gente tem que saber é, dentro dessa área está aumentando,
dentro dessa está diminuindo, sendo que neste local por onde está passando a isolinha, temos um valor regular. Temos que aprender dessa forma, porém, uma das isolinhas, ela merece uma atenção particular, que são as isoípsas, são as curvas de nível. Como a gente pode ver aqui do lado, as isoípsas, essas linhas, elas são formadas a partir da altitude que é traçada em morros. Então, conforme os planos são traçados, temos aí uma retirada desses planos e uma demonstração em 2D do que seria essa estrutura 3D, tridimensional. A gente tem que saber enxergar, porque muitas vezes elas mostram morros, variações de morros, como é o caso dessa imagem que nós temos dois morros sendo representados, um maior e outro menor, porém ambos com a mesma variação quando as isolinhas estão marcadas. Temos um outro exemplo, esse daqui já mais relacionado a exercícios típicos de isolinhas, um morro e outro morro, um morro mais próximo de A e um outro morro mais próximo de B. O morro mais próximo de A, ele vai ter altitude um pouco maior de 200, né? Mas não chegando a 250 metros, como vocês podem ver. Já o outro morro, ele chega a 250, o próximo a B. Então a gente tem o morro mais alto sendo o morro B. Perguntas típicas que acontecem aí. Qual morro é mais apropriado para uma plantação? O mais apropriado é o morro A. O morro B, ele é mais íngreme. Mas como que a gente percebe que ele é mais íngreme? Olhem a proximidade entre as linhas. Está variando ali do 0 até o 50, 100, 150, muito pertinho. Ou seja, já que está muito pertinho, está muito inclinado. E por isso não é tão adequado quanto o morro A, que tem uma maior distância entre as linhas. Outra pergunta, além do mais íngreme, que também pode ser perguntada dessa forma, é qual o sentido do rio, por onde passa o rio? Geralmente, o rio vai passar entre os morros, uma vez que ele passa no vale, na porção mais baixa. E se nós temos um traçado dentro da imagem, né? Para onde que ele vai? Ele sempre vai da maior altitude para a menor altitude. Lembre-se, o rio só tem uma força que o faz se movimentar e é a força da gravidade, ou seja, ele aí sim vai de cima para baixo. Então fica atento nisso. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like e não deixa de perguntar, ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo que a gente responde para você. E fique esperto que tem mais vídeo no canal, é só se inscrever.